pessoal. E aí, pessoal, chegou a matéria que eu falei pra vocês desde o início. Isso aqui que é importante. O pepino gigante que Bolsonaro tem pra descascar. Ai, olha só. Um presidente em busca de um partido. 4 legendas podem ser o destino de Bolsonaro. O presidente tem sido aconselhado a dialogar com legendas já estruturadas e com recursos, inclusive do Centrão. Matéria assim, aquele título assim pra já falar, olha, Bolsonaro, querendo dinheiro do Centrão. Vamos ver. Brasília, São Paulo e Rio. Depois de uma eleição em que partidos de centro foram os vitoriosos e com escassas vitórias de candidatos para quem declarou apoio, o presidente Jair Bolsonaro vem intensificando conversas com líderes partidários a fim de encontrar uma legenda para se lançar à reeleição. Bolsonaro tem se aconselhado a dialogar com partidos já estruturados e com recursos, inclusive do Centrão, para escolher a nova casa. Porém, deputados da ala ideológica insistem para que ele volte ao PCL de Bivar e negociam com o partido uma reformulação para abrigar o presidente. Então vejam só, né? Vendo aí com o presidente, negociando com o PCL, ala ideológica. A matéria realmente aí acertou muita coisa, eu vou mostrar para vocês. A necessidade de reunir aliados em uma só legenda, a dispersão da eleição municipal mais recente foi vista como um fator responsável por derrotas. Também apressou o passo das discussões. Olha essa primeira frase. A necessidade de reunir aliados em uma só legenda. Bolsonaro, ele não tem uma maioria de conservadores, mas ele tem um número bom. Tem um número bom. São mais de 20 deputados. 20, mais de 20. Aguenta aí. Podemos tem 10. Bolsonaro tem mais de 20. Vocês vão entender o que eu quero chegar. Aliados do governo listam como opções o PSL, PSD do Kassab, PP do Ciro Nogueira, PTB do Roberto Jefferson, Republicano do Marcos Pereira, Patriota do Adilson Barroso. A tendência, segundo auxiliares do governo, é que o chefe do executivo evite se movimentar ou tenha agendas publicadas com líderes partidários até passar a eleição das presidências da Câmara e do Senado em fevereiro de 2021. Após a definição de forças nas duas casas, aí sim ele faria a sua escolha. Então, Bolsonaro meio que tá esperando isso daí, inclusive porque pode gerar, sabe, meio que aquela invejinha. Vai que ele vai pro PSL e algum partido fica chateadinho. Ai, Bolsonaro foi pro PSL, vou votar contra. O cara do republicano lá, vou votar contra. Ou então ele vai pra algum outro partido, não, vou votar contra. Eu vou votar contra. Na verdade, que lá atrás eu falei do PL, na verdade, o Marcos Pereira do Republicanos. Então, veja só, né? Então, olha só como é o pepino. Ele não pode se filiar por agora, porque pode gerar ciúme entre partes e influenciar na eleição da presidência da Câmara. Se ele for o partido que ele for, pode votar em massa no candidato dele, ao mesmo tempo que alguns partidos aliados podem ficar assim, velho, vou votar no Maia porque, sei lá, velho, tô chateado. Nos últimos 3 meses, o deputado federal Felipe Barros tem negociado com a cúpula do PSL uma reformulação da legenda para transformá-la novamente na casa de Bolsonaro. E aí, galera, aí confirma, Rádio Peão, matéria quente. Realmente vem por aí. A negociação vem de tempo mesmo, confirmado, checado com a Rádio Peão. Os deputados ideológicos preferem continuar na sigla pela qual foram eleitos, que detém o segundo maior fundo eleitoral, foram quase 200 milhões neste ano, a terem de buscar abrigo em outra legenda sem recursos ou estrutura para se lançarem à reeleição em 2022. E olha só, a negociação envolveria escantear inimigos de Bolsonaro. Os deputados federais Júnior Bozella, Joyce Hasselmann, Daiane Pimentel, Nereu Crispim e o senador Major Olímpio. Então vocês estão vendo assim, caso o Bolsonaro voltasse, não é só, vou voltar e a banda podre. Não, tem que ter alguma coisa em troca. Tem que ter uma coisa em troca. Não pode ser assim, eu vou e eu não recebo nada. Tem que ter alguma coisa. Bolsonaro não é besta. Os parlamentares também não são bestas. E aí você vê, nas tratativas, alguns deputados pedem que Bivar entregue as chaves do partido a Bolsonaro, dando ao presidente controle sobre recursos e sobre quem ocupará diretórios estaduais. Diretório estadual é importante por quê? Porque é quem vai decidir diversas coisas. Por exemplo, a gente falou tanto de São Paulo, porque não colocou um candidato verdadeiramente de direita, acabou sendo o Russomano, porque que diversos partidos, a gente não tem nenhum diretório nacional. Inclusive até o PTB do Roberto Jefferson, ele justificou que o Marcos Pereira já havia... Peraí, é Marcos Pereira? Tô na dúvida agora. O cara lá. É o senhorzinho... Me esqueci, pessoal. É um senhor. O senhor já tem uns 80 e poucos anos, cabelo preto, do PTB. É o presidente do partido lá no diretório de São Paulo.
Ele nunca ia entregar a bancada pro pessoal do movimento conservador, colocar lá o Edson Salomão ou alguém do gênero. Não foi. Ele falou lá, colocou... era Marcos alguma coisa o nome do cara. Agora tô na dúvida. Que inclusive foi o vice da chapa do Russomano. Então, um diretório estadual determina muita coisa. Como, por exemplo, quem sabe, o candidato a vereador, o governador do estado. Vocês viram aí, o PSL não quis dar lugar pro Príncipe disputar. Bom, colocaram a Joyce. Por quê? Porque a gente não tinha o diretório. O diretório é algo muito importante. Então, nenhum dirigente, porém, do PSL ou de suas siglas se diz disposto a isso. Não quero entregar tudo para Bolsonaro. As costuras passam por redistribuir comando de diretórios estratégicos que recebem recursos para manter suas estruturas e impulsionar as candidaturas nos estados. Ou seja, o que é que tá rolando? A conversa é o seguinte, já que a gente não pode ter tudo, a gente não tem como ter assim as partes mais centrais, estratégicas. Tipo assim, pô, entrega São Paulo pra gente, entrega o Rio de Janeiro, estado chaves na situação do Brasil. Então, sabe, tentando achar um meio termo. Vamos aqui tentar achar um meio termo. E eu tô falando pra vocês que isso é um pepino bem grande. Por que eu quero falar que isso aqui tudo é um pepino? Olha só. A cúpula do PSL evita falar abertamente sobre as conversas com o governo antes das eleições da presidência da Câmara. A legenda, que se diz independente, trabalha para lançar Bivar como sucessor de Rodrigo Maia. Aqui é só aquela coisa, né? Aumentar a moeda de troca. Os deputados bolsonaristas hoje, suspensos do partido, perderam a esperança de criar a Aliança pelo Brasil no passo estipulado por Bolsonaro, que vence em março, e buscam fazer as pazes com a cúpula do PSL. Por quê? Porque vai precisar de estrutura partidária. E olha só, dirigentes da legenda, por outro lado, admitem que possa haver negociações no sentido de ajustar o partido para abrigar não só o presidente, mas também as áreas ideológicas conservadoras. Então aqui começa um pepino, olha só. A gente tem um PSL, já falou que não vai dar tudo, mas talvez ter alguns pedaços e dá para colocar algumas alas. Não podemos ter tudo, mas temos algumas coisas boas, temos algumas coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins. E também deputados da velha política querem se filiar. A ideia é definir diretorias internas com orçamentos definidos para cada grupo. Assim, um partido espera não reduzir de tamanho em 2022, já que o pleito municipal mostrou um enfraquecimento dos ideológicos nas urnas. Aí depois vem, ó. Caso opte por um partido aliado ao Centrão, Bolsonaro terá ainda de afinar o discurso para tentar convencer a militância a aceitar o movimento de se associar à velha política, além de vencer a resistência de alguns líderes partidários. Aí vai ser aquela história, né? Como é... Que Bolsonaro, seu melhor central, que isso, que aquilo, que outro, antagonista aqui, ó, Bolsonaro central, central. Já sabe como é. A própria mídia vai fazer questão de criminalizar a decisão de Bolsonaro, para pegar a base que apoia o presidente e jogar contra o presidente, porque ele se filiou ao Centrão. Se o PSL já não vai entregar tudo, o Centrão já vai ter que lutar com a narrativa. Ó o pepino, ó o pepino. Aí você vê os republicanos. Aliados, o deputado Marcos Pedro do Republicano, eu esqueci o nome do cara que é do PTB de São Paulo. Demonstrou resistência em abrigar no Republicanos os 20 deputados que acompanhariam o Bolsonaro no ato de filiação, sob a alegação de preferir ter o controle de uma bancada de 31 deputados do que perder o rumo com deputados insubordinados que não dialogariam com o restante da bancada. Olha o que eu falei. Gente, Bolsonaro do pepino. O partido que Bolsonaro for, ele vai levar as suas capivarinhas. Venha comigo, capivarinha. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Cara, ele vai... Sabe quando você vai visitar seu amigo assim, não? Tem como eu entrar cá? Mas eu posso levar minha família junto? Eu tenho 5 filhos. Aquela casa de praia, final de ano, teu amigo alugou uma casa, tem um quarto, mas tu tem 5 filhos. Então, cara, 5... Pô, então, não sei se vai dar. Olha o pepino que Bolsonaro tem nas mãos. Olha o pepino que nosso presidente tem nas mãos. Não é só ele ir pro partido, tem o problema coisa, ainda tem os deputados. Gente, o Podemos, vocês viram. É pelo menos 20. Se os 20 forem pro Podemos, a maioria do Podemos vai virar de Bolsonaro. Ele não vai Podemos de jeito nenhum, mas só um exemplo. Olha como é complicado. Qualquer caminho que Bolsonaro pegar não vai ser perfeito. É impossível. É impossível. O próprio Aliança já tem relatos que tem algumas coisas assim erradas, sabe, assim, que meio que estão rolando. Não tem caminho perfeito. Não tem caminho perfeito. E a mídia vai fazer de tudo pra explorar essa questão, pra falar, olha só, Bolsonaro traiu a base, Bolsonaro traiu a base, Bolsonaro traiu a base. Aquela conversa chata que vocês estão escutando falar. E muita gente vai acabar entrando nessa. Aí você vê, ó, interlocutores do presidente, no meio evangélico,
tem aconselhado o Bolsonaro a evitar os republicanos pela ligação da legenda com a Igreja Universal do Reino de Deus, que poderia afastar de outras denominações religiosas. A bancada, quer dizer, a Frente Parlamentar Evangélica, se eu não me engano, conta com 195 nomes. Já pensou ter um problema como esse? Aí envolve a presidência da Câmara, perder uma bancada. Olha o pepino que o presidente tem nas mãos. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E vão criticar o presidente. No final dos dias, vão criticar a decisão de Bolsonaro. Aí você vê, ó, um aliado do presidente, entregando a bancada evangélica na Câmara, defende o retorno ao PP, partido do qual Bolsonaro se desfiliou em 2016, citando o envolvimento de lideranças em esquemas de corrupção. Um dos motivos é a aliança construída com o deputado Arthur Lira, tido como fiador da governabilidade do momento. A avaliação é que a legenda permitiria ao presidente garantir em 2022 apoio de outras siglas do Centrão, como PL. Então, Bolsonaro vai pro PP... É aquela narrativa toda, tem um monte de gente que não presta, um monte de fruta podre, mas ele consegue apoio de outros partidos. Então, assim como aconteceu nas eleições desse ano, que tinha gente de direita disputando pelo PRTB, disputando pelo Republicanos, disputando pelo, sei lá, alguns outros partidos. Até pelo DEM teve que disputou, realmente bolsonaristas disputaram. Então, se ele for para esse partido, tem todos os problemas, mas talvez mais partidos do Centrão possam ceder, sabe, locais para Bolsonaro. Então, por exemplo, o PP não vai ceder São Paulo e Rio de Janeiro, mas ele consegue São Paulo com o PL e o Rio de Janeiro com o PSD. Mas e aí? Mas tentou pro Centrão. Ele foi pro PP, o partido central do Petrolão. Qual é a solução, meus amigos? Tem alguma solução para o nosso presidente? Política é isso. Isso daqui é política partidária. E esse que é um dos grandes problemas. A direita, nós somos ainda muito bons. Nós ainda não. Nós sempre fomos e somos muito bons no debate ideológico, de ideias. Assim que, cara, a gente bota pra lá. Mas na política partidária a gente não tem... A gente tá caminhando. A gente acabou de chegar lá. Bolsonaro aí rompeu uma barreira gigante. E isso